Qual é a verdadeira felicidade que você tem buscado hoje? Estão nas coisas momentâneas? Estão nos prazeres momentâneos? Ou está sendo naquilo que você está plantando hoje, visando a longo prazo? Amanda Soares por aqui, sejam bem-vindas ao Sabercast, o podcast onde eu compartilho sabedoria de vida, espiritualidade e conteúdos práticos para o seu desenvolvimento pessoal. Bora para mais um episódio? E no episódio de hoje quero falar aqui com você sobre a verdadeira felicidade. Esse é o nosso tema desse podcast de hoje e eu quero trazer aqui um pouco para você de questões técnicas e também uma reflexão sobre isso, para a gente falar sobre o que verdadeiramente tem nos motivado no nosso dia a dia em busca da nossa felicidade. E sim, muitas vezes a gente vai procurar entender o que nos motiva, o que nos leva a buscar essa felicidade. Mas eu quero dar um passinho para trás aqui para a gente falar um pouco sobre, de fato, o que é a felicidade. Para você, o que significa felicidade? E tecnicamente, aqui falando, eu quero trazer para você duas vertentes a respeito de felicidade. E trazendo aqui esse conceito, nós podemos exemplificar a felicidade de duas formas, como eu disse, sendo ela felicidade hedônica e felicidade eudaimônica. Amanda, que raio é isso que você está falando? Cientificamente falando, né, a gente caracteriza a felicidade nessas duas esferas e o que cada uma delas quer dizer. De um lado, a gente tem a felicidade hedônica, que é realmente a felicidade que vem a favor daquilo que nos traz um momento de felicidade, um momento de prazer, uma felicidade prazerosa. Então, tudo aquilo que vem com uma função de regular o nosso emocional para trazer ali um prazer momentâneo, uma saciedade momentânea. Esse é o tipo de felicidade hedônica. E a gente vê muito isso, né, quando a gente está ali nervosa, e aí a gente vai, come aquele chocolate, dá aquele prazer momentâneo, e a gente acaba regulando ali o nosso emocional, que por algum motivo pode ter estado ali desbalanceado, né? Então, quando nós temos ali as nossas emoções alteradas, nós recorremos a esses tipos de comportamento hedônicos, que são esses comportamentos em busca de prazer, para regular de fato a nossa emoção. E esses tipos de prazer, então, eles são algo a curto prazo. Então, quer dizer, eu estou ali com um desregulamento na minha emoção agora, então eu busco esse prazer momentâneo, a curto prazo eu já vou ter este resultado ali na minha mão, né? E a gente acaba trazendo um hábito de costume para o nosso corpo. Então, eu já sei que todas as vezes que eu me sentir de forma X, eu posso recorrer a Y e quase que imediatamente eu vou ter ali uma resposta para me ajudar a controlar aquela emoção. E aí, por outro lado, como eu disse, a gente tem a felicidade eudaimônica, que é o oposto, que se a gente for resumir de forma muito clara e direta, é a felicidade que pressupõe que nós estejamos a cada dia buscando a nossa melhor versão. E aí, ao contrário desta outra felicidade que eu trouxe como exemplo aqui, a felicidade eudaimônica, ela não é de curto prazo. Afinal de contas, a gente está falando aqui de uma felicidade que vem trazer para nós a nossa melhor versão. Então, para a gente chegar na nossa melhor versão, há um período, um percurso a ser seguido, e isso realmente demora, isso demanda uma dedicação, demanda tempo, né? Então, ela pressupõe também que a gente vai ter que fazer no meio dessa caminhada coisas que normalmente a gente não gosta, né? Coisas que muitas vezes sim pode ser que gerem um certo tipo de sofrimento, porque não é fácil, né? Nós vencermos aquilo que nós gostamos para fazer aquilo que é preciso ser feito, mas afinal,
para nós buscarmos e conseguirmos alcançar a nossa melhor versão, a gente precisa passar por sacrifícios. E tudo isso eu estou falando para quê? Né? Trazendo neste contexto de felicidade, o que é a verdadeira felicidade. E hoje, se a gente for parar para pensar e analisar a nossa vida, o nosso cotidiano, a forma como o mundo tem nos conduzido, cada vez mais nós temos sido modulados para coisas de curto prazo, para recompensas imediatistas, né? Hoje em dia a gente observa que tudo que foi e que está sendo criado e atualizado nos tempos de hoje é para nos ensinar a estarmos diante de uma situação e já almejarmos a resolução dessa situação de forma rápida, para nós já alcançarmos a situação de forma rápida, e a gente acaba se acostumando que todas as coisas devem seguir este padrão. E quando a gente se vê em uma determinada situação, aonde nós vivemos ali a necessidade de passar ali por um certo sacrifício, de passar ali por um processo longo, um processo de aprendizado, onde a gente vai ter que vencer ali a nossa própria vontade para fazer aquilo que precisa ser feito, muitas vezes a gente acaba desistindo no meio do caminho. Então, baseado nisso, a pergunta de reflexão que eu quero deixar para você é: as coisas que você tem feito hoje em dia, a forma com a qual você tem se comportado e reagido mediante as situações, será que você tem buscado a cada dia viver uma felicidade hedônica, que busca apenas o prazer ali momentâneo, imediato, coisas de curto prazo? Ou será que você tem se dedicado realmente a vencer os seus limites e buscar a sua melhor versão a cada dia para buscar viver verdadeiramente uma felicidade eudaimônica? Aquilo que você realmente vai ali construir devagarzinho, mas que ao longo prazo você vai ver que é algo que não vai ser momentâneo, mas vai ser algo eterno para a sua vida. O que eu quero dizer com tudo isso aqui é que nós precisamos, em tempos de hoje, apesar de tantas coisas aonde nós estamos sendo expostos, baseado em tecnologia, baseado em acesso à informação, baseado em técnicas, em receitas milagrosas na internet de como conseguir isso, como fazer tal coisa de forma rápida, em 5 passos, etc. As coisas que nós precisamos estar vendo todos os dias, mas nós podemos escolher dizer não a essas coisas fáceis, porque esse tipo de felicidade de curto prazo, ele acaba nos trazendo o mau hábito de acostumarmos mal o nosso organismo. Nós estamos tão ali treinando o nosso organismo a ter aquilo de forma tão rápida que há uma hora em que aquilo perde o efeito, aquilo perde a graça. Você consegue aquilo de uma forma tão fácil, de uma forma tão rápida, que perde o verdadeiro prazer daquilo. Quantas vezes nós acabamos dando mais valor àquilo que requer maior esforço nosso do que aquilo que vem fácil. E muitas vezes hoje, sem nós percebermos, nós temos trocado a felicidade verdadeira daquilo que requer dedicação, requer esforço, por aquilo que é apenas prazer momentâneo nas nossas vidas. Então, que nós possamos, que você possa aprender a dizer não às coisas fáceis, porque nada vale mais do que aquilo que você constrói ali aos pouquinhos, mas que você vai manter a consistência ali do seu comportamento, apesar dos momentos de desconforto, mas que a longo prazo você vai ver que verdadeiramente o bem-estar, ele surgiu e ele foi instalado no seu comportamento, na sua vida e no meio dos ambientes aonde você está. Para nós vivermos verdadeiramente essa felicidade eudaimônica, nós precisamos saber que todo o processo ele pode ser doloroso. Nós podemos saber que nem todo mundo vai nos aprovar em meio às nossas decisões, porque sim, o ambiente e as pessoas, elas influenciam sim na nossa forma de nos comportarmos, e nós precisamos ter clareza daquilo que nós queremos para não nos
deixarmos ser influenciados por aquilo que nos envolve ao nosso redor. Nós precisamos saber que haverá sim muitos sacrifícios, que pode ser que sim, no meio deste processo você venha querer cansar, venha pensar em querer parar, em desistir, mas depois de um tempo você vai conseguir alcançar a verdadeira felicidade. A felicidade que você merece. Diga não às coisas fáceis. Não busque prazeres momentâneos, porque eles não se comparam com aquilo que é eterno e que Deus tem preparado para você. E eu quero fechar aqui essa mensagem, dessa comparação, dessas duas áreas da felicidade, trazendo aqui para compartilhar com você um versículo bíblico de sabedoria que está em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Trazendo aqui para esse contexto, a palavra de sabedoria está nos dizendo aqui que muitos são aqueles que entram pela porta larga. Por quê? Porque ela é mais fácil, o caminho é mais espaçoso, ela talvez ali traga as coisas de forma mais rápida para satisfazer o seu imediatismo que o mundo de hoje está nos condicionando a viver de forma imediata. Mas também é este espaço desta porta larga que nos leva à perdição. Nós nos acostumamos a ter as coisas fáceis e aquilo chega uma hora que deixa de ter graça. Da mesma forma que as coisas que nós alcançamos de forma rápida por prazeres momentâneos, eles não perpetuam para sempre na nossa vida. Mas aqui o versículo 14 diz: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Nem todo mundo quer pagar o preço, como a gente já falou em episódios anteriores aqui. Nem todas as pessoas elas querem se sacrificar. Como eu disse, repito aqui, o mundo de hoje, ele nos estimula verdadeiramente a querer cada vez mais as coisas acontecendo de forma mais rápida e mais fácil. Mas se nós verdadeiramente buscarmos a verdadeira sabedoria, sabedoria da felicidade ou da daimônica, como eu disse aqui, nós vamos a cada dia dar o nosso melhor, vencer os nossos limites, vencer os nossos gostos, para buscar a cada dia a nossa melhor versão, sabendo que não vai ser um caminho fácil, sabendo que não vai ser um caminho largo, que nós vamos ter sim que passar por sacrifícios do nosso ego, sacrifícios da nossa própria vontade, mas que todo esse sacrifício vai valer a pena, porque aquilo que nós vamos colher lá no final de todo este processo será algo não momentâneo, mas algo eterno para as nossas vidas. Então, qual é a verdadeira felicidade que você tem buscado hoje? Estão nas coisas momentâneas? Estão nos prazeres momentâneos? Ou está sendo naquilo que você está plantando hoje, visando a longo prazo, sabendo que durante este caminho, durante esse tempo, haverá um processo, mas que você vai ser um daqueles poucos que vai resistir este caminho estreito e apertado, porque sabe que é ele que te levará à vida que tem o verdadeiro sentido da felicidade. Certo? Então, falamos hoje sobre felicidade, que você reflita sobre essa mensagem, reflita um pouco sobre a forma com a qual você tem vivido a sua vida, quais são os estímulos que você tem aí olhado e se apegado para desfrutar aquilo que você pode alcançar nessa vida. Será que são coisas apenas momentâneas, passageiras, que buscam apenas o prazer ali do seu ego, talvez, da sua felicidade aparente? Ou será que tudo aquilo que você tem feito, você tem enxergado que você
tem feito o seu melhor, tem se sacrificado, às vezes até passado por processos dolorosos, doídos, mas que no fundo você enxerga que está valendo a pena cada um desses processos. Que você possa refletir sobre tudo isso, fazer uma autoanálise, se preciso for, recomece de novo, mude o caminho, mas saiba que a porta estreita é a porta que leva-nos ao caminho apertado, mas que nos leva à vida. Certo? Um grande beijo, deixo aqui os meus votos de paz e sabedoria e até o nosso próximo episódio.